Pessoal, eu sou Benjamin Farias. Vocês acham que o comunismo começou na Rússia, né? Os senhores estão enganados. A revolução, a revolta popular na Rússia foi em 1917. Aí os comunistas que já estavam lá, como estavam nos Estados Unidos trabalhando, eles assumiram lá os partidos políticos e o Lenin se elegeu presidente lá. O povo que se revoltou contra os czares, que são lá na Rússia são chamados, os reis são os czares, prenderam eles. Depois de mais ou menos um ano, os comunistas se elegeram lá presidentes e instalaram daí a revolução dita por eles bolchevique, né, que seria comunista. Isso foi em 1918. Em 1919, nos Estados Unidos, os comunistas lá, num dia, explodiram 8 bombas, às 11 horas da noite, mataram congressistas, senadores, mataram Rockefeller, mataram lá várias autoridades, e já tinha... Aí foi que surgiu o FBI, aquela Polícia Federal Americana, que começou a catalogar e caçar os comunistas. Um ano depois da Rússia. A Rússia, o Stalin, implantou o comunismo lá em 1918. Já em 1919, um ano depois, os comunistas já faziam bombas também lá nos Estados Unidos. Então, o movimento internacional comunista é muito antigo, tem mais de 100 anos, 100 e poucos anos. Então, no Brasil também há muitos anos, né? Então, quem manda aqui no Brasil é esse movimento comunista internacional, junto com a nova ordem mundial, junto com o crime organizado no poder, e eles dominaram praticamente tudo, os políticos, as autoridades, as instituições, etc. Então, esse pessoal que pede impeachment, eles sabem disso. Eles sabem que não adianta mudar um político, o ministro, caçar Gilmar Mendes. Primeiro começaram com esse negócio do impeachment da Dilma, né? Impeachment da Dilma. Aí depois da impeachment da Dilma, não tiveram mais o que falar, assunto, começaram daí a criticar lá as coisas aí, criticar atos políticos, decisões políticas. Eles têm que ocupar a mídia, estar sempre na mídia. Então, eu acho que esse pessoal que pede o impeachment são, na verdade, comunistas, porque eles sabem do movimento internacional comunista. Eles sabem da nova ordem mundial. Eles sabem dessa ideologia comunista. Eles sabem que o PSDB é mais socialista do que o PT. Eles sabem que foi o PMDB que fez essa Constituição comunista. Então a Janaína Pascoal, essa advogada lá que defendeu lá a causa do impeachment lá no Senado, é uma socialista, ela mesma falou isso. Então, se é socialista, é comunista, se é comunista, ela sabe de todo esse movimento socialista, comunista que existe no Brasil. Assim como esses outros líderes intervencionistas, impeachmentistas aí, que têm milhões de seguidores. No fundo, não é que eles sejam ignorantes, não. Eles têm pleno conhecimento da causa e querem continuar na política ou recebendo grana, alguma coisa desses políticos, que nós sabemos que não representam o povo brasileiro e nem os interesses do Brasil. Então, só tem uma maneira de fazer essa limpeza e salvar o Brasil, é como a intervenção das nossas Forças Armadas. E como agora está diferente de 64, durante 50 anos as televisões manipularam e fizeram a cabeça uma lavagem cerebral na população brasileira, ainda bem que eu tenho conversado com muitas pessoas, e a grande maioria quer essa intervenção. Só que eles não vão às ruas, perder essa capacidade de mobilização, etc. Então os militares vão ter que agir baseado no artigo 1, no artigo 142,
que mostra lá que as instituições estão corrompidas. Houve rompimento já da nossa Constituição pelo próprio Supremo Tribunal Federal e outras coisas aí, que eu não vou falar, que demora muito o vídeo aí. Então, pessoal, para minha opinião, quem pede o impeachment é comunista ou socialista, que é a mesma coisa. A própria Janina Pascoal fala que é socialista. Então, há dúvidas? Socialismo é comunismo, socialismo marxista, é aquele que mata milhares e milhões de pessoas. Então, vamos recapitular rapidamente. Em 1917, houve a Revolta Popular, que derrubou lá os reis da Rússia, que são chamados czares. Um ano depois, o Lenin se elegeu lá presidente e titulou-se, começou a chamar aquele movimento. Eles não mataram os reis da Rússia lá, os czares, só foram matar um ano depois, quando o Lenin assumiu o poder. E a Revolução Bolchevique. Já em 2019, houve esse início da Revolução, foram atos de guerrilha. Só num dia explodiram 8 bombas às 11 horas da noite, mataram congressistas, o Rockefeller, etc e tal. E já tinha, aí criou-se o FBI. E aqui no Brasil já age desde 1922 também. Tanto que os comunistas se infiltraram dentro das Forças Armadas. O Mourão falou que nos últimos 80 anos os militares tiveram que agir 3 vezes para combater essas intentonas comunistas que ocorriam dentro dos quartéis. Numa delas, os tenentes da Marinha comunistas mataram os tenentes capitalistas da Marinha, que eram patriotas, não tinham talvez nem interesse político, mas mataram enquanto eles estavam dormindo. Então você vê como são cruéis os comunistas. Então os senhores já sabem do comunismo, do perigo do comunismo. Os senhores já sabem que os impeachmentistas, eles são também socialistas, porque não é possível pessoas que fazem e têm o conhecimento desses líderes impeachmentistas, a própria Janaína Pascoal, que tem um conhecimento brutal, enorme, deve ter da história, conhecimento político, fala muito bem, se expressa muito bem e sabe lutar, é uma grande política, defendendo o impeachment para tirar a Dilma. Ela sabia que tirando a Dilma ia continuar a mesma coisa. Ela sabia que tirando a Dilma, a classe política ia continuar se mantendo no poder. Como o Ribas Paiva fala, é trocar 6 por meia dúzia. Então, pessoal, vocês têm que acreditar em alguém. Tem que acreditar em alguém. Acredito nos generais que falam isso. Acredita no Ribas Paiva, que é um grande conhecedor, fantástico o conhecimento dele. Acredito no José Márcio, acredito no Olavo de Carvalho, acredito em outros historiadores. Não acredite nesses impeachmentazinhos de merda que estão ganhando dinheiro aí disfarçado de partidos políticos ou da nova ordem mundial para fazer de conta que estão criticando o Gilmar Mendes, não sei o que lá, ou instituições. O problema é o seguinte: impeachmentista, para mim, está causando uma traição à pátria, porque ele sabe que os comunistas, eles maltratam o povo, roubam impostos do pobrezinho ao milionário. Todo mundo é roubado aqui para manter essa máquina comunista e para eles roubarem. A casta política vive melhor que reis. E roubam mesmo, e fazem questão, essa estratégia de destruir o Brasil, não ter saúde, não ter educação, não ter estradas, e tá tudo horrível, uma merda, é uma estratégia, não é por acaso que está faltando remédio, hospitais, educação péssima, ensinando pedofilia, ideologia de gênero, crianças lá com 6 anos, ensinando lá a botar um buraquinho num desenho lá, para ver se é o ânus, a vagina. Isso é um absurdo, criança de 6 anos, porra. Vocês acham isso normal? Esses padres vagabundos, esses bispos que criam essa divisão de classes. E por aí vai, que eu agora me esqueci até os vários assuntos aí. Direitos humanos, né? Defender o bandido, defender o pedófilo, defender o menor que estupra e mata. Aí, para defender os índios, porra, índio para mim é quem vive lá na floresta, nas malocas,
O índio vestiu calção, vestiu calça, é brasileiro, não é mais índio. Ele está trabalhando, tem índios formados em medicina, em direito, e daí, hoje em dia, todo mundo quer ser índio. Vocês sabem que a FUNAI paga R$ 1.200 de Bolsa Família para quem se denomina índio? E tem já 360 territórios indígenas, agora vão legalizar mais 680, vão ser 1.150 territórios indígenas, bem em cima das nossas riquezas naturais, nossos minérios raros, que vale trilhões, daria para pagar a dívida externa, fazer estradas, etc. Pessoal, não se iludam com esse pessoal impeachmentista, não se iludam com a Janaína Pascoal. Ou ela se redime e diz que errou, e se ela continuar dizendo que é socialista e impeachmentista e acha que fez um grande bem ao Brasil, ela está errada. Está errada, porque com o conhecimento que ela tem, ela já sabe como é que o comunismo é. Esse Hélio Bicudo formou o PT, é um comunista safado, estava junto com ela lá nesse projeto aí do impeachment, né, da Dilma. Então, pessoal, vamos pensar, meus amigos, nós não somos mais criancinhas, nós somos já senhores, vividos, sofridos, trabalhamos demais, pagamos imposto demais. O imposto no Brasil agora, desses impostos embutidos, não é mais 50%, é 55%. Você trabalha mais de 7 meses ao ano para devolver o dinheiro que você ganha para o governo, para ele poder roubar mais. Não é mesmo? Então, é isso, pessoal. Nós não somos crianças. Nós temos que assumir que nós somos brasileiros e esse Brasil é nosso. Nós nascemos aqui, nós somos brasileiros. Quem manda nesse país somos nós. Está no artigo 1º da Constituição. Todo poder emana do povo. É o artigo mais forte, é o artigo pétreo. Ele manda em todas as outras. Então, se nós queremos uma limpeza geral, desde o pobre ao milionário, só que não vamos às ruas por medo, por insegurança, etc. Mas os militares sabem disso, das 3 Forças Armadas, e a população está feliz, ela se manifesta muito, ela já sabe, os militares já sabem que o povo quer intervenção militar. E se tiver que ocorrer sangue, que corra sangue. Eu até acho válido correr sangue. Uma guerra para mudar o caráter e a personalidade de uma pessoa tem que ser guerra. E guerra vai morrer pessoas. Aí, quem sabe, nisso nós melhoramos. O Brasil é um dos 3 países mais ricos do mundo. E porque nós vivemos como se fôssemos um país pobre, estradas ruins, escolas ruins, tudo ruim. Tudo péssimo aqui no Brasil. Pior que os países da África. Eu estive agora em 2 países da África visitando lá. Estradas raras, largas, avenida duplas. Não tinha sujeira na rua, limpo, povo educado. Eu estive na Namíbia e na África do Sul. A África do Sul começou aquela putaria também, que lá também já virou esquerda, comunista lá. Um abraço, pessoal, boa sorte e bons momentos para todos nós. Não vamos nos enganar com esses impeachmentistas, pelo amor de Deus, brasileiros. Um abraço, boa sorte. Só tem uma solução. As Forças Armadas é que podem nos salvar e nos libertar do comunismo internacional, da nova ordem mundial, dessa falta de caráter e da roubalheira desses políticos e das autoridades brasileiras e do crime organizado no poder. Eles estão armados? Estão. Vai ter confronto? Vai. Mas paciência, para isso existem os nossos militares. E eles são preparados para matar. Essa é a profissão deles. Na guerra tem que se matar. Tem que vencer a guerra e matar. Um abraço, boa sorte aí para todo mundo. Comunistas, fujam, seus filhos de uma puta. Rebentaram com o Brasil, rebentaram com o povo, vocês não têm coração. Vocês são psicopatas, maldosos.